assistir esse vídeo, seja de tarde ou de noite. Nosso intuito aqui, ao fazer esses vídeos, no caso, é da gente propagar o amor de Deus, propagar o Evangelho de Cristo, propagar o bem. Hoje isso é raro. O que está mais em voga hoje é a questão do cenário político no Brasil. Isso tem mexido com muita gente. Muita gente já não consegue mais ter um parâmetro simplesmente de bom senso, sensatez. Em redes sociais briga de direita, de esquerda, ficou um negócio terrível, nojento, adoecedor. Eu, como sempre eu já disse e repito novamente, que eu não tenho bandeira, não brigo por partido político, nem por nada de coisa do tipo. A minha única bandeira, a minha ideologia, se é que eu posso ironizar em dizer ideologia, é Cristo. Não o Cristo que está sendo aí manipulado por alguns. Por alguns, não digo todos, alguns. Pessoas que querem simplesmente usando o Evangelho para benefício próprio. Entretudo, de antemão, eu praticamente quero me apresentar como não uma pessoa, um teólogo, alguém que fez algum bacharelado em teologia. E isso, para alguns também, isso é relevante. Para quem acha que precisa, quem acha que serve esse tipo de titularidade, entre aspas, né? Para mim, o que o Evangelho de Jesus nos ensinou a ser discípulo. Discípulo que é a qual tem um mestre, que é a qual segue o ensinamento de um mestre. E esse mestre se chama Jesus. Não adianta eu dizer que tenho muitos anos de fé, tenho 20, 30 anos de fé, simplesmente e não seguir o que Jesus ensinou. Digo que siga Jesus, que vivo nessa loucura de dizer quem é que é de Deus, quem é que não é, que eu se jaquitando, que está salvo. Não, o Evangelho não me ensinou para isso. O Evangelho me ensinou e me chamou, Jesus me chamou, não foi para como separar joio de trigo, nem dizer quem é que não é de Deus. Cada um por si mesmo e pela consciência na palavra acha assim. Alguns têm eu como um desviado. Passei muitos anos dentro de algumas instituições evangélicas, né? Tocando, fazendo o que eu sempre achei melhor, tentando fazer para Deus, e também não adianta dizer que não, mas como pessoa também ali, os anos que passei, né, me sentindo, embora algumas vezes sentindo meio constrangido em algumas coisas que não adianta nem se relatar, né? Mas não é esse o caso. No caso a qual eu falo é que as pessoas simplesmente se acham que devem se esconder por detrás de titularidades, pastor, bispo, apóstolo, evangelista, presbítero. Nada disso. Para você que tem consciência no Evangelho e se lê a palavra, você vai ver que isso aí não, para Deus não é nada do tipo.
realmente porque deveria ser, tudo deveria ser em prol de quê? Do reino de Deus, não o reino dos homens, o reino terreno, não. Até porque o reino de Cristo não é um reino palpável, ou então um reino deste mundo, mas eu falo a qual o reino a qual Cristo nos chamou. Então, meu intuito aqui não é nem criar nenhuma radicalização que as pessoas devem ser, porque eu adotei esse meio de vida de não participar mais de nenhuma instituição e se tornar um exemplo, nada disso. Até porque Jesus nos ensinou o exemplo dele mesmo como pessoa, por onde passou, por onde viveu, por onde simplesmente ele passou, ele foi o que ele foi, como sendo o amor, a qual a única coisa que as pessoas esquecem quando na Bíblia fala que Deus é amor. E isso as pessoas simplesmente falam por verborragia, simplesmente só por falar, só retórica mesmo. E na prática a gente vê que esses ensinos a qual Cristo nos ensinou não é ensinado, não é passado, não é vivido, não é aplicado na vida. Porque a partir do momento quando eu começo a realmente aplicar o que Jesus ensinou, eu passo a ser alguém diante, não concordar com tudo que acontece na sociedade, claro que não. Mas também eu não vou ser uma pessoa de ser um chato existencial na vida, amargando a vida dos outros e simplesmente achando que eu sou o Senhor da verdade, ou então eu sou aquele a qual é especial, além mais do que os outros, porque eu conheço a informação do Evangelho. A informação do Evangelho não nos faz ser arrogantes, ser pessoas, se achar os conhecedores da verdade, como alguns se acham. Não tem nem a humildade de simplesmente se acha que conhece um nível, um pouco de conhecimento, de compartilhar o conhecimento com as pessoas, ter humildade com outras pessoas que não conhecem ou não têm o grau de conhecimento. E as pessoas, a gente vê as pessoas simplesmente, no pouco de conhecimento que tem, se achar melhores que as outras, ou então se em algum comentário simplesmente ela quer passar a ideia que ela conhece, a conhecedora de determinado assunto, e às vezes isso não é o que o Evangelho nos ensinou, não é o Evangelho que Jesus ensinou como vida, para ser encarnado como vida, como atitudes na vida, né? E a gente vê isso muito hoje, no dia de hoje. As pessoas não conseguem respeitar as outras, as pessoas não conseguem amar as outras, as pessoas não conseguem tolerar as outras. Tudo virou uma questão, voltando ao assunto do cenário político, tudo virou uma questão de direita, esquerda. Não tem mais um equilíbrio, não tem mais uma equidade, não tem mais simplesmente aquela coisa, aquela ponderação de bom senso. As pessoas, qualquer coisa, a ideologia hoje partidária ou política, simplesmente que foram ensinados assim, levam assim, vai idiotizando a vida, vai simplesmente odiando as outras pessoas por pensarem diferente, por pensarem, não ter a mesma linha de pensamento, não ter a sua mesmo grau, para alguns, né? Mesmo nível. Existe isso também. As pessoas se acham no nível mais elevado do que as outras. As pessoas se acham pessoas como juízes entre o bem e o mal, né? Julgar as pessoas, de simplesmente
e não olhar para si mesmos, não olhar para dentro de si. É contanto que na Escritura, quando diz que lá, na Escritura diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, as pessoas não entendem que aquilo ali se baseia em quem está fora do contexto religioso. Aquilo está se baseando em quem está dentro do que se diz ser a casa de Deus. As pessoas não se enxergam e dizem, não, isso aí é referido a outras pessoas, a outras religiões. Sempre não se coloca, sempre colocando a culpa para cima de alguém, colocando sempre a questão desse versículo, a interpretação desse versículo como sendo para outras pessoas, mas nunca se enxergando para si. E esse versículo ele está falando muito bem que na sua interpretação está falando com gente de dentro do que se diz ser casa de Deus. Quando eu digo isso também, as pessoas não entendem, não tentam pelo menos se equilibrar em dizer, não, ele está dizendo na maioria, ele está dizendo todos, eu não estou generalizando, como alguns acham que é. Até isso também não tem mais equilíbrio nem nisso. Para tudo acha que simplesmente é levado simplesmente a radicalismos e extremismo. E o que Jesus Cristo nos ensinou foi viver em amor, viver em os 7 dons do Espírito, né? Bondade, amor, mansidão, domínio próprio. Tudo isso foi esquecido. Tudo isso simplesmente virou só falácia. Os dons do Espírito se virou como uma coisa que se fala num lugar, mas simplesmente quando sai dali daquele lugar não traz para a vida. E com isso eu não quero dizer que eu sou uma pessoa perfeita, não. Eu sou uma pessoa cheia de falhas. Quem me conheceu no passado e conhece hoje sabe que eu nunca fui de mostrar uma perfeição que não existe, nem quero mostrar uma perfeição que nunca vai existir. Até porque enquanto vivemos nesse mundo aqui, nós viveremos tudo em parte. Nós não viveremos nada em sua plenitude. Só quando sairmos desse corpo carnal é que nós, dessa carne aqui, a qual nós seremos inteiro com Cristo, né? Seremos completo com Cristo, outro corpo, outra situação após essa vida. Mas é isso que nessa manhã eu queria que você analisasse que que foi falado nesse vídeo e trouxesse para a sua vida, como antes de eu gravar algum vídeo, eu trago para mim. Eu trago para minha vida, eu trago para o Rubens, eu trago primeiro para mim, que a cada dia é um desafio novo. Respeitar as pessoas, mesmo não tendo a sua linha de pensamento, não concordando, nem tudo eu concordo. Às vezes eu vejo alguma coisa, eu vejo as coisas, as pessoas não sabem nem, quando vê alguma coisa, simplesmente não sabem nem examinar. A Escritura diz que a gente deve examinar tudo e reter de o que é bom. E as pessoas não examinam as coisas, não vê se realmente, será que fulano está falando alguma coisa, mas será que aquilo ali tem fundamento realmente bíblico? Pelo menos isso, bíblico, tem fundamento em Jesus, porque para mim a Bíblia, sem Jesus, ela é um livro que não, simplesmente fora de Jesus, nada fora de Jesus, em outras palavras, nada fora de Jesus traz uma vida plena com Deus. Jesus, ele é a nossa única interpretação das Escrituras. Encarnar Jesus da palavra, da Escritura para nossas vidas, como tendo Jesus como o único significado da vida. Quando a gente trata Jesus como sendo o único significado